Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast de Meio Ambiente em Pauta Campinas. Na nossa conversa anterior, aqui com a Ângela Guiral, nossa diretora do Verde, Rodrigo Pires, nosso coordenador de proteção e bem-estar animal, nosso secretário do Verde, Rogério Menezes, a gente falou muito da questão do verde e muito também da questão da fauna. Falamos de parques lineares, corredores ecológicos, enfim, como é que nós, Homo sapiens, usamos essa área verde, como é que nossos vizinhos de cidade, os animais também transitam sobre essa área. Hoje a gente vai falar de água. Quem não sabe o quanto a água também é importante para a nossa sobrevivência e qualidade de vida? E como é que está a situação da água aqui em Campinas, secretário? E uma curiosidade que todo mundo tem, né? Como é que essa divisão das bacias hidrográficas aqui na nossa cidade? Primeiro, bem-vindos todos. Primeiro que bacia hidrográfica, o que é? É um pedaço do nosso território em que quando a gente tem as chuvas, a água vai correr na direção, vai drenar, que a gente fala, né? Na direção de um corpo d'água. E é esse o corpo d'água que dá nome à bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica é um pedaço do nosso território que as águas vão correr na direção de um determinado rio, né? Pode ser um rio, um córrego, e aí a gente fala em subbacia. Em Campinas, a gente tem 6 grandes bacias, na divisa de Pedreira, Rio Jaguari. Depois a gente tem a grande bacia do Rio Atibaia, que atravessa Campinas e da onde a Sanasa capta 95% da nossa água. Depois a gente tem a bacia do Ribeirão Anhumas, pega toda a parte central da cidade. Depois a gente tem a bacia do Ribeirão Quilombo. Essas duas bacias, Ribeirão Anhumas e Quilombo, são as que têm todas as nascentes no nosso território. Então elas são campineiras. Da Gema. Da Gema. Depois a gente tem uma grande bacia, enorme bacia de um rio importante que atravessa o nosso território, mas que as nascentes não estão aqui, que é o Rio Capivari. E por fim a gente tem o Capivari Mirim, que parte da água vai até ajudar a abastecer em Indaiatuba. E nós temos, eu não vou falar o nome aqui, porque são muitos, né? Corpos de água menores, córregos, ribeirões, que são em cerca de 30 casos. E secretário, quantas nascentes nós temos aqui em Campinas? Nós temos mais de 2.300 nascentes. 2.300 nascentes, cerca de 700, mais ou menos, preservadas. A gente tem um desafio enorme de recuperar muitas nascentes. A gente tem ainda 68% da margem de córregos precisando ser recuperada. E 32% com as matas ciliares, que como os cílios dos nossos olhos protegem nossos olhos, as matas protegem os corpos d'água. E elas estão, 32%, 1/3 delas estão preservadas. Ângela, é muito déficit, não? E como é que Campinas se planejou para cuidar da nossa água, para que não falte e para que não polua também? Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, Andréia, Rodrigo, secretário Rogério. Bom, então, o Rogério contou um pouco da nossa divisão aqui do território, né? Olhando para os nossos rios. E realmente o desafio é grande. Então, os esforços eles têm se concentrado principalmente na recuperação das matas ciliares e das nascentes, então da cabeceira desses cursos d'água, com principalmente plantio de espécies nativas, que vão compor aí também os corredores ecológicos que a gente falou no outro podcast. E aí a gente também desenvolveu alguns programas, como o pagamento por serviços ambientais. Então, o PSA Água, ele vem aí no intuito já de alguns anos de localizar propriedades e proprietários rurais interessados em fazer toda uma adequação da sua propriedade rural, entre elas disponibilizar ali então os seus cursos d'água e as suas margens para um plantio, que é feito então pela prefeitura, por meio do Banco de Áreas Verdes, né, por meio de compensação ambiental, mas também uma adequação em relação, por exemplo, ao saneamento rural, que são as áreas em que não estão ligadas à rede de coleta de esgoto e de abastecimento de água.
Então, nesses espaços, nessas propriedades, hoje a gente já tem 15 propriedades habilitadas, a gente já está no segundo edital do programa PSA, em que a maioria das propriedades estão justamente na APA de Campinas, que é a Área de Proteção Ambiental de Campinas, que a gente, até é importante mencionar, que é onde a gente tem a maior concentração das nascentes, são justamente nas 2 unidades de conservação de uso sustentável, que são as APAs, a APA de Campinas e a APA do Campo Grande. Então, esses programas, o PSA Água, ele vem tanto na recuperação das nascentes, super importante para que a gente tenha aí disponibilidade, quantidade de água, mas também com, por exemplo, a doação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais, para que a gente tenha ali, então, a melhor qualidade também dessa água. Então, Ângela, pelo que eu entendi, nós temos um combo aí de proteção dessas áreas. A gente paga, a gente fornece fossas sépticas, né, secretário? E a gente ainda vai lá e planta para recuperar. E qual que é o resultado disso, secretário? Que frutos que a gente colheu, então, com essa parceria em que a gente está lá junto com o proprietário, ajudando ele a cuidar dessas áreas? Olha, um trabalho importantíssimo. Você veja que 256 casas na área rural que não tinham saneamento, tem agora uma fossa séptica, que é tecnicamente adequada para não deixar contaminar a água e nem o solo. Então, isso foi implementado, apoiando os pequenos proprietários rurais. Plantio de mais de 110 mil mudas de árvores nativas. Alguma orientação técnica para conservação do solo. E nessas áreas, o que acaba acontecendo quando você está rio acima do ponto de captação da Sanasa? Você vai gerando uma água, garantindo a qualidade e aumentando a quantidade da água que vai chegar lá no ponto de captação. Obviamente que precisa também Valinhos, precisa própria Atibaia, cidades que estão também rio acima, fora do território de Campinas, fazer a mesma coisa, sua lição de casa, porque senão essa água, esse esgoto que possa ser lançado lá em cima, vai terminar chegando para a gente aqui e a Sanasa vai ter que se desdobrar e até gastar mais produto químico para poder limpar a água. Se ela vier sem poluição, evidentemente que é mais fácil a gente levar essa água para a população. Secretário, a gente passou um perrengue danado em 2014 com a nossa crise hídrica. Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas o que a gente fez na crise hídrica? Quais foram os aprendizados? E dê essa notícia para a gente que a gente não vai ter mais crise hídrica, que o Estado de São Paulo vai fazer e Campinas vai fazer a sua parte, porque foi um sofrimento danado, né? A população, nós sofremos demais, a indústria, a agricultura, a gente lá em casa tendo que segurar a torneira para não ter uma crise. Como nesse panorama, né, de tudo que se está se fazendo, no trabalho de formiguinha, né, proprietário a proprietário, mas que mais que a gente fez aqui no município de Campinas para a gente minimizar e combater essa crise hídrica? Bom, primeiro, André, o que acontece? O sistema Cantareira, nós dependemos do sistema Cantareira. A nossa captação é toda, que a gente chama, no leito do rio Atibaia. Nós não temos canais que trazem água para a cidade. O que acontece? Tem a reservação do sistema Cantareira e aí libera lá na comporta de fundo do sistema Cantareira, no rio Atibaia, e a gente fica esperando a água chegar na captação da Sanasa. A gente não tem outra alternativa. Então, a primeira coisa, que eu brincava assim, o assunto é muito sério, mas que o sistema Cantareira, o lema dele quando foi construído, lá no século passado, era água para o ano 2000. E quando me perguntavam por que o sistema Cantareira falhou, eu falei, não falhou, ele deu água até 2014. Ele foi ainda 14 anos mais eficaz ainda no que foi previsto do sistema Cantareira. Então, o grande nosso desafio é também não desperdiçar água. Isso foi uma evolução daquele momento triste ali, difícil para a gente. Porque o consumo de água da população de Campinas se reduziu a mais de 20% nas campanhas de conscientização para o uso racional. Até hoje a gente tem o projeto CASA, que é o ciclo da água no saneamento, da Sanasa. Dá um abraço aqui na Ana Lúcia, na Ana Lúcia e o pessoal todo da Sanasa, que vão rodando a cidade com aquelas vans e vão explicando como as pessoas podem economizar água. Sabia que se colocar um restritor numa torneira, pode já diminuir pela metade o gasto daquela água no seu banho ou gasto para lavar a louça?
Sabe aqueles chuveirinhos que não fica a água toda? Sei, parece um diminui. filtro, né? Quando você vê na rodoviária, agora tem aqueles botões que você aciona e a água só tem aquela porção. Se você tiver aqui mais água, você precisa apertar de novo. São torneiras inteligentes que controlam o uso racional da água. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir fazer os investimentos no tempo necessário, acompanhar o crescimento da população, mas precisa da colaboração de todos. Para você levar água para a sua torneira, a Sanasa gasta muito, investe muito em redes, em armazenamento. Então, o uso racional, que é um trabalho que a Sanasa faz muito bem, esse programa de conscientização, deve ser um aprendizado daquele momento de falta de água que a gente assimilou, porque a população fez a sua parte e reduziu em 20% o consumo. Posso fazer uma adendo aqui? Claro, Ângela, fica à O vontade. secretário mencionou a Sanasa, é importante acho que também compartilhar que temos o Centro de Conhecimento das Águas, né, que é coordenado aí pela Sanasa, e que é um centro de educação ambiental. Então também acho que vale a visita, ele foi todo revitalizado, então é um lugar muito legal para conhecer também. E tá muito bonito, que eu estive lá no domingo passado, sábado passado, tá todo plantado, a lagoa foi desassoreada. Tem um parque lá, gente, para quem tem criança e gosta de se banhar, tem uma área lá que sai água do solo e a criançada brinca pra caramba. Quer dizer, usar a questão lúdica, né, para a gente poder entender que a água é importante, que a água precisa ser preservada. E que bom que nós temos parceiros aqui da Prefeitura, Secretaria de Serviços Públicos, a Sanasa, enfim, todo mundo aí visando a sustentabilidade, visando o cuidado verde da água e da fauna em Campinas. Passou muito rápido esse podcast, é muito assunto para falar, mas não se preocupe que a gente vai estar aqui com vocês, detalhando todas as questões ambientais de Campinas, para que não passe uma vírgula e para que você conheça o que a gente faz para cuidar da cidade do presente, para que no futuro ela se torne muito melhor. Muito obrigada, Ângela, muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Rodrigo, e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço para todo mundo. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.